Shalom Ubrajá. Se você está atento às coisas que o Senhor me mostrou, então fui testemunha desta profecia. Eu vi, irmão, como aquele personagem, irmão do Irã, que se chama Ayatollah, que é como o líder, não sei, o líder principal daquela nação, como se fosse o presidente. Eu via esse homem, irmão, perder a vida, porque esse homem mexeu no que não devia, e assim esse homem, irmão, perdia a vida, a vida. E essa comunidade dos ayatolás, lá vai ser abalada essa comunidade islâmica, para que saibam que as coisas de Deus são sagradas, que Deus já matou gente por tocar na arca, que saibam que a arca de Jeová, os santos sagrados de Deus, não se tocam. Porque Deus literalmente tira a vida das pessoas que fazem isso. Assim como você acabou de ver, acaba de se cumprir a profecia que Deus me mostrou sobre o ataque ao Ayatollah do Irã. Um homem que o Senhor tinha me mostrado que iria, preste atenção, ser atacado neste ano, porque Deus mostrou, porque ele havia tocado em coisas que o Senhor não permitia que ele tocasse. Estamos diante de um cenário apocalíptico, quando o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se uniram para iniciar uma operação chamada o Rugido do Leão, a qual consiste em atacar de maneira séria e severa a nação do Irã, causando assim grandes baixas. Como é o caso do presidente do Irã e do Ayatollah do Irã. O que foi dito anteriormente ainda não está confirmado, mas circulam rumores de que este segundo, o Ayatollah foi morto após um ataque à sua residência. O que Deus já havia me mostrado, um ataque a esse homem, o Ayatollah. Vídeo que foi postado no canal do YouTube, com a data que vocês já viram, e também na minha conta de texto onde falei sobre isso. E muita gente foi testemunha. O que vai acontecer agora, senhores? O que torna esse ataque, essa guerra e esse cenário apocalíptico tão fortes é que, diferente de outras vezes, o Irã não ficou quieto, o Irã não ficou parado e atacou. Irmão, já causou baixas no exército de Israel e no exército dos Estados Unidos. Donald Trump se pronunciou e disse que sabe que muitos soldados americanos vão morrer nessa batalha. E também, irmão, o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciou e disse que está claro que muitos do povo devem estar preparados para o que vem, porque ele sabe que virão muitas baixas para a nação, mas confia que Israel está preparada. Senhores, eu disse a vocês, em um vídeo que vocês devem ter visto há muito tempo, que se chama Mensagem Profética de Urgência para Donald Trump, onde eu digo que virão tempos em que, senhores, nada estará seguro no mundo, somente aqueles que estão debaixo da sombra do Senhor. E que virão tempos em que as coisas nunca mais serão iguais, onde tudo vai mudar, virão tempos em que as coisas nunca mais voltarão a ser como eram. Por quê? Porque isso acabou de se cumprir. Estamos entrando em um cenário de conflito bélico, o que vai muito além do que você acreditava, pensava ou já tinha visto. E um dos que sabem disso, irmão, preste atenção, é o próprio presidente dos Estados Unidos, por isso ele pediu segurança e calma para muitas pessoas. Por quê? Porque o Irã vai tomar represálias e já está tomando. Na verdade, já atacou, irmão, vários países vizinhos, já os atacou. Por quê? Porque eles têm bases militares lá e o Irã está revidando os ataques de forma forte e, ouça bem, de maneira muito adversa. O que é o Ayatollah ou quem é o Ayatollah? Um homem chamado Soleimani. Esse homem é de origem iraniana, ou seja, islâmico, porque a nação do Irã é um Estado islâmico. O que significa Estado islâmico? Pessoas que vão contra as leis de Deus, pessoas que vão contra as coisas do Senhor e são totalmente o contrário. Islamismo, que vem da origem de uma religião a qual foi fundada por um falso profeta chamado Maomé. E o Deus deles é Alá. Isso faz, irmão, com que esse povo não tenha nenhum princípio bíblico e as leis deles não são iguais às de Deus. Mas eles se comprazem em fazer guerra, em tirar a vida de inocentes e em fazer um monte de maldades que nem mesmo o próprio povo deles concorda com eles. Por quê? Porque tanto o presidente do Irã quanto o Ayatollah tem um regime nessa nação do Irã.
Por isso, Israel e os Estados Unidos estão conduzindo juntos uma operação para praticamente derrubar esse regime. Eu só digo o que Deus me mostrou, e o panorama do que está acontecendo conforme a Bíblia é que todos sabemos que tudo isso tem que acontecer. Por quê? Porque vários presidentes vão se reunir no final para buscar uma solução. E assim, irmão, dar as boas-vindas ao anticristo por meio de uma nova ordem mundial, e essa nova ordem mundial, vai querer um governo mundial. E é aqui que entra alguém que vai aparecer com supostas mudanças radicais de paz. Senhores, cada nação vai para o seu lado. Como de costume, nações vão se aliar ao Irã, nações vão se aliar a Israel, mas uma coisa é certa, senhores. Este conflito bélico escalou para um nível nunca antes visto, porque a escalada deste momento é uma resposta imediata de maná por parte do Irã, o que deixa os Estados Unidos e Israel surpresos também. Mas eles não vão recuar, porque o que está feito, é para frente e para lá e para trás, nem para cumprimentar os meus, dizem essas pessoas que vão com tudo. E eu, como profeta de Deus, continuarei dizendo o que Deus me falar, porque sei que minhas profecias, irmãos, chegam até lá, até algumas pessoas do Oriente Médio, e sei que isso vai ser de grande edificação para muitos deles lá. Como homens e mulheres de Deus, devemos orar e clamar a Deus pela paz de Israel e do mundo. Uma coisa é certa, senhores, foi declarada guerra. Quem fala sobre a Terceira Guerra Mundial, não posso afirmar se este é seu início. Mas eu digo o que Deus me mostrou, que esse Ayatolá, veja só na hora de fazer esse vídeo, nem sequer se sabe se o Ayatolá morreu, nem o presidente, porque ainda não foi confirmado. Mas eu digo o que Deus me mostrou, vocês viram esse vídeo, nem preciso dizer onde Deus me mostrou que fazia um ataque contra esse homem e ele perdia a vida aqui no Ayatolá, que perdia a vida por meio de um ataque. Porque, irmão, ele mexeu com o que não devia. Esse homem que não quer saber do evangelho, porque são islâmicos, repito mais uma vez, e se te encontrarem com uma Bíblia nesta nação do Irã, o qual eu creio que Deus vai responder à oração do Irã e vai libertá-lo desse jugo, desse literalmente regime dessa tirania. Acredito que Deus usou Donald Trump e Netanyahu, porque quando Donald Trump ia se lançar à presidência, Deus me disse que o usaria como um instrumento apocalíptico para cumprir profecias, e eu acredito que esta é uma delas. Até agora não se sabe, não foi confirmado se o Ayatollah Khomeini morreu, mas sabe-se que bombardearam a residência dele. Eu só falo o que Deus me mostrou, e que assim seja. O fato desse homem ainda não ter caído já mostra o início da profecia, pois ele cairá. Mas eu acredito que Deus cumpre o que fala e que esse homem será entregue nas mãos de Deus pela profecia que já foi dada. Ele já tinha me mostrado isso. Isso de que Irã e Estados Unidos estão se atacando, isso não é algo novo. Já em outras ocasiões, os Estados Unidos atacaram o Irã atacou Israel. Isso nem é uma profecia de impacto, mas o que realmente impacta é que Deus me mostrou sobre o Ayatollah, sim, senhores, sobre o líder supremo do Irã. Por quê? Porque ele perseguiu cristãos. Porque se te encontram com uma Bíblia dentro do Irã, você recebe punições que vão desde a prisão até a morte. Então Deus me disse: já que esse homem tocou no meu povo e está fazendo oposição para que muitas pessoas sejam libertas pelo evangelho no Irã, ele vai embora. Então eu disse o que Deus me falou. Como você já viu a data, irmão, foi em 2025, quando eu disse isso, no meio do ano de 2025. E estamos vendo o cumprimento, o começo dessa profecia, como essa profecia começa a se cumprir. Então o que vem agora? Senhores, respostas de ambos os lados, respostas de ambos os lados. Esse pessoal também tem arsenal, tem aliados fortes, que são a China, a Rússia e outras nações que são potências e estão em escalada de conflitos bélicos. Eles têm muito arsenal que vão colocar à disposição da Síria. Mas Donald Trump, Israel e seus aliados também não vão ficar para trás e vão usar o que têm para mostrar que estão acima de tudo. Eu estarei apoiando daqui com minhas orações. Só digo às pessoas do continente americano que estão nos Estados Unidos e em todas as nações que não estamos seguros, a não ser nas mãos do Senhor. Por quê? Porque se isso escalar para níveis nucleares,
obviamente vai começar a chover. Repito, a luta está sendo travada contra pessoas que não se importam com a própria vida. Sabe o que quero dizer? Que eles não se importam em apertar o que for, contanto que destruam os outros também. Se eles forem embora, não ligam para nada. Vocês lembram daquele vídeo que mencionei há pouco, onde eu disse? No vídeo que fiz para Donald Trump, disse ser profético e urgente, pois Deus me mostrou ele diante de um botão vermelho. Desde que Donald Trump venceu, pergunto o que acontecerá em seu governo e lembro dele diante de um botão vermelho. E alguém dizia para ele apertar, e era para o Irã e esses países do Oriente Médio, e alguém dizia aperta o botão, aperta o botão. Senhores, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia, de verdade, irmão, porque estamos nos últimos dias e diante de nós estamos vendo não apenas uma escalada de um conflito global e internacional, mas algo que pode mudar o panorama em relação à economia, à estratégia militar e até mesmo, irmão, em relação aos tempos bíblicos. Há pessoas que insistem em dizer que este é o começo da Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que o começo da Terceira Guerra Mundial, senhores, começou há muito tempo. Só que ainda não foi declarada, que não foi anunciada, e por isso muita gente nem sequer sabe disso. Eu sou daqueles que acreditam que estamos nos últimos dias, tempos perigosos, tempos difíceis, e que nós, como povo de Deus, precisamos entender que estamos nos últimos tempos. Senhores, bem-vindos a um tempo diferente. Eu conversava com um amigo há alguns dias e dizia a ele que estamos prestes a entrar em uma mudança como nunca se viu antes. Em 2030 as coisas serão muito, mas muito diferentes. Começo, senhores. Eu acredito que este é o começo. Começam a aparecer coisas que raramente foram vistas antes, mas sejamos sinceros. Tudo faz parte do cumprimento profético bíblico que já está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não age sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Porque o que é o Apocalipse? O Apocalipse nada mais é do que o próprio Mateus 24, mas de forma detalhada. Ou seja, Deus sempre confirma por revelações o que está escrito na Bíblia, e o fato de Deus estar me usando para profetizar essas coisas é que Deus está confirmando por meio de revelações o que está escrito na Bíblia. Senhores, o que vem agora, senhores? O que é que vem agora? Respostas de um lado e do outro, respostas de um lado e do outro, de maneira brutal, de maneira bélica, de maneira forte. E nós temos que estar preparados. Eu dizia a um amigo que mora nos Estados Unidos, eu dizia que ele deveria ter uma casa fora dos Estados Unidos, porque ele me disse, você deveria comprar uma, porque vão chegar dias em que as pessoas não estarão seguras, nem mesmo dentro dos Estados Unidos. Ou você acha que Donald Trump disse, vamos fazer um escudo? Vamos fazer uma cúpula de ferro, exatamente como a que Israel tem, uma cúpula de ferro que funciona como um escudo antimísseis, anti-ataques aéreos. Você acha que Donald Trump sugeriu fazer isso, até mesmo incluir o Canadá? Só por fazer? Pois não, meu filho. Isso aconteceu porque eles sabem o que está por vir, eles têm informações que nem você, nem eu temos, e essas informações são sobre ataques bélicos. Lembre-se que os Estados Unidos e Israel não estão lutando contra qualquer nação, mas sim contra um Estado Islâmico. Pessoas que não ligam nem um pouco, não estão nem aí. Apertar um botão, desde que se protejam, esse é o objetivo deles. Eles não se importam de ir junto também? Porque eles são assim, já fizeram isso, já cometeram atentados. Na verdade, foi um irmão desse tipo de pessoa que fez o atentado em setembro de 2001. Você sabe do que estou falando, né? Só estou te dizendo isso para que você tenha em mente em que panorama bíblico nós estamos. É tempo de entender e saber que os últimos dias estão se aproximando, últimos tempos, últimos dias, e nós, como povo de Deus, temos que estar atentos. Não quero assustar ninguém, não quero que ninguém pense que estou sendo exagerado ao fazer esse discurso. Mas, senhores, eu digo isso para que oremos, para que clamemos pela paz de Israel e das nações, porque a Bíblia nos manda orar pela paz de Israel. Agora também quero que você saiba, para que se mantenha vigilante e alerta. Em que momento nós estamos?
Porque há pessoas que estão em Belém com os pastores, brigando, fofocando, fazendo travessuras, falando besteira, criticando os homens de Deus, dizendo se isso está certo ou errado. Senhores, lamento dizer que enquanto desse lado há pessoas que discutem por besteiras. Se a sua jaqueta está bonita ou feia, se o cabelo está pintado ou não está pintado. Lembro você que do outro lado do mundo, o Apocalipse já começou a se cumprir. Onde irmãos nossos na África, no Oriente Médio, são massacrados por professarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu acredito que estamos em tempos bíblicos e apocalípticos. O que, obviamente, com essa guerra que acabou de ser declarada entre as duas nações, é o começo de um antes e um depois. E é por isso que isso está acontecendo. Desse lado, é tempo de erguer a cabeça, como disse o apóstolo Paulo, porque a vossa redenção está próxima. Como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande? Senhores, vocês viram essa profecia que o Senhor me deu? Eu posso te dizer exatamente, palavra por palavra, o que vai acontecer, o que Deus me mostrou, o que eu vi agora. Irmão, depois desses ataques, que vi esse Gimeimani, esse, obviamente, o Ayatolá do Irã, o líder supremo do Irã, que tem mais poder até mesmo que o próprio presidente. Mas Deus me disse, este vai saber o que é tocar em um dos meus. E repito mais uma vez, não é um boato que está circulando de que ele está morto, há quem diga que não, mas eu estou te dizendo, Deus me mostrou. Não vi notícia se ele morreu ou não, só disseram que não está confirmado. Para mim, não importa se está confirmado. Porque eu não profetizo de acordo com o que dizem as notícias. As notícias é que tem que falar de acordo com o que sai da minha boca, com o que Deus me fala. Eu já te disse que Deus me mostrou ele morto em um ataque, que o Senhor me mostrou. Isso foi em 2025. As notícias estão falando do que Deus me mostrou. Simples assim. Isso saiu no jornal, na República Dominicana, em muitas partes do mundo, na Nicarágua, em Honduras. Olha, irmão, há pouco tempo estivemos no Japão ministrando e eu vi o panorama no Oriente Médio. Como está? Porque eu estive, irmão, no continente asiático, que é onde pertencem todos esses países, eu estive no Japão e eu vi como estão as coisas. E eu posso te dizer, como homem de Deus, que estamos em dias raramente vistos como servos de Deus. O que eu te digo é que oremos, que clamemos, porque vem dias difíceis sobre as nações, dias terríveis, dias tremendos, porque estamos em um tempo muito forte e muito difícil, muito terrível. Senhores, avancemos, senhores, entendamos que Cristo está à porta. Mesmo que esse homem não morra, a profecia já começou a se cumprir de qualquer forma e ele acabará falecendo. Irmão, porque foi isso que Deus me mostrou, irmão, que ele o cortava. Foi isso que Deus me mostrou, porque ele quis ser esperto com as coisas de Deus. O vídeo, que está postado no TikTok, como evidência com sua data, foi publicado em meados do ano de 2025 e também está no YouTube. Profeta Johnny de la Rosa, que você pode ver. Senhores, estamos em tempos tremendos, tempos que dão arrepios, que dão medo, mas o povo de Deus não vai ter medo. O povo de Deus, Deus vai guardar em todo o mundo, em Israel, no Irã, onde for, irmão, mesmo que seja difícil ser cristão aqui, porque você paga com a vida, literalmente, irmão. Há países onde a Bíblia é totalmente proibida. Imagina se a Bíblia ela está proibida, falar de Deus, muito menos. Senhores, estamos nos tempos de que falou o profeta Daniel, do que falou Jesus em Mateus 24, do que falou Ezequiel, do que falou João no Apocalipse. Dias, irmão, dias difíceis, dias terríveis, dias maus. Eu, como homem de Deus, a única coisa que faço é alertar, senhores, alertar. Não posso fazer nada além de alertar, não posso fazer nada além de chamar a atenção das pessoas. Para que voltemos ao Senhor, porque estamos em dias, diz ele. A verdade é que nunca se viu nem se verá. Esse cenário geopolítico vai fazer com que a economia caia, porque fecharam o Estreito de Bermude. O Estreito de Mute é um estreito irmão, por onde passam os navios petroleiros e de comércio deste continente e do europeu para o Oriente Médio. Segundo dizem, também foram vistos ataques do Irã a frotas dos Estados Unidos. Senhores, este é um conflito que não deveria nos alarmar,
mas sim nos fazer questionar a cada um de nós. Em que tempo estamos? Quando isso acontecer, diz a Bíblia, saibam que a vossa redenção está próxima. Em que tempo estamos? Israel é o relógio profético, é quem acabou de fazer o ataque. O presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu cuidado aos cidadãos de Israel e às pessoas que vão ouvir este vídeo do Irã. Este é o seu momento. Vocês estavam saindo às ruas, queimaram uma estátua de Baal. Este é o momento de ir para as ruas. Este é o momento de sair dessa tirania, dessa opressão. Dessa opressão. Maduro caiu, profetizado por este humilde servo. O Mencho caiu, profetizado por este humilde servo. O Ayatolá do Irã cairá, profetizado por este humilde servo. Então perceba, irmão, como as coisas vão se alinhando. Deus tenha misericórdia do Irã, oremos pelo Irã, oremos pelos Estados Unidos e oremos por Israel. Deus te abençoe. Curta o vídeo, inscreva-se neste canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Me siga no Facebook, Johnny de la Rosa, Instagram e TikTok, Profeta Johnny de la Rosa, para oração. Não se deixe enganar, nós não pedimos dinheiro. Se te pedirem dinheiro, são contas falsas. Nós não temos orfanato e não ficamos pedindo dinheiro para ninguém. Deus te abençoe, Shalom Ubraha.